Bom dia, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Daremos início a mais uma aula da EBD do Juventude, abordando o tema Simplesmente Crente. E o título da nossa aula de hoje é A Próxima Grande Coisa. O objetivo da nossa aula é nos levar ao entendimento de que, como cristãos, nós não devemos viver nessa busca ardente pela próxima grande coisa. Mas nós devemos simplesmente nos contentar com o chamado que Deus deu a nós de sermos crentes. E por isso, a ideia que resume a nossa aula de hoje é: fuja da busca incessante pelo extraordinário e seja simplesmente crente. Como já foi mencionado nas aulas anteriores, o livro que nós estamos utilizando para o preparo desse tema é o livro Simplesmente Crente. E no decorrer dessa aula, meu propósito é responder a 4 perguntas. E dentre essas perguntas, a primeira é: o que é a próxima grande coisa? Vamos entender o que é esse termo e por que o título da aula é A Próxima Grande Coisa. Em segundo lugar, vamos entender por que isso acontece na igreja e como a próxima grande coisa ocorre na igreja. Em terceiro lugar, vamos ver como essa próxima grande coisa surgiu na igreja. Vamos ver a origem desse culto à próxima grande coisa. E por fim, vamos entender como deve ser então a igreja, como que nós devemos viver diariamente como igreja. Então, dando início à nossa aula, o que significa a próxima grande coisa? O conceito da palavra próxima grande coisa consiste na expectativa ardente pelo novo. Nós vivemos em uma sociedade descontente com o presente e que sempre espera a próxima grande coisa para se regozijar. E, portanto, essa próxima grande coisa é esse culto cultural, a próxima grande novidade. É sempre esse anseio incessante da próxima coisa que vai nos satisfazer. Qual será a próxima marca que vai impactar no mercado e que eu vou poder comprar? Qual vai ser a próxima rede social que vai revolucionar as redes? Qual vai ser a próxima série que eu vou ter para maratonar? Essa busca incessante no nosso ser pelo novo, pelo extraordinário, para que a gente sempre se sacie diante disso. Porque, afinal, para ser lembrado, você precisa se destacar no mercado. Para ser lembrado, você tem que destacar a sua marca no mercado. E por isso é sempre necessário inovações e reinvenções para que o mundo seja alimentado por esse anseio pelo novo. Você já assistiu o filme Yesterday? O filme conta a história de um jovem cantor que é um fracasso no mundo da música. E esse jovem, ele sofre um acidente e no mesmo momento que ele sofre o acidente, acontece um blackout no mundo inteiro. Após o blackout, o jovem é levado ao hospital e ele se recupera gradativamente. Ao voltar da recuperação, ele se encontra com alguns amigos que logo pedem para o jovem cantar uma música. Então ele pega o violão, ele começa a dedilhar e cantar a música Yesterday dos Beatles. E após encerrar a música, os amigos eles ficam chocados com a beleza da canção. E o jovem não entende, uma vez que essa música é um sucesso e já foi cantado muitas vezes. Porém, o que ocorreu é que, naqueles segundos de blackout, algumas coisas deixaram de existir no passado e apenas o jovem cantor lembra. E uma dessas coisas é a banda Beatles. Então o jovem ele começa a cantar as músicas dos Beatles e ele faz um sucesso em sua época, porque todos ficam fascinados por esse novo estilo de música, por essas novas músicas, essa nova grande coisa que foi lançada no mundo da música. No entanto, o novo sempre existiu e não é tão novo assim. E no decorrer da história do jovem,
Ele entra em conflito com a história real e ele se sente frustrado por estar apenas reinventando algo que não é da sua autoria, simplesmente copiando e inovando algo que não pertence a ele. E o mesmo acontece com a realidade que nós vivemos. O mundo acredita que não basta apenas construir com engenhosidade sobre o passado, é sempre necessário reinventar. Então, quando a gente analisa a linha do tempo da história, cada geração derruba o império até as suas fundações e começa tudo de novo, até que a próxima geração se reinvente e lance a fazer o mesmo. Nós vivemos em um mundo em que, para ser lembrado, é necessário reinventar. Google, Coca-Cola, McDonald's, Apple, Facebook, tantas marcas que revolucionaram o mundo e nós ainda ficamos sempre na expectativa da próxima grande coisa. Qual será a próxima grande marca? Qual vai ser o próximo grande lance no mundo? Mas o problema é que nós já reinventamos muito e não há muito mais com que reinventar. Não existe muito mais do que inovar e a maioria das inovações são apenas cópias daquilo que já existiu, assim como acontece no filme. Apenas um ciclo de reinvenções que nunca findam e nunca levam a lugar nenhum. E é por isso que a nossa busca incessante nunca termina. Porque é uma satisfação que é uma satisfação temporária. E essa expectativa de novidade, o anseio sempre pelo extraordinário, também é normal na igreja. E diante disso, é importante nós pensarmos como isso ocorre na igreja. Se nós pararmos para pensar, parece que Jesus ele precisa de uma reinvenção a cada 2 décadas. Parece que a igreja moderna precisa sempre reinventar crenças. Parece que precisamos sempre de novidades espirituais para nos mantermos firmes na vida cristã. Quando nós olhamos para a história do cristianismo, homens como Lutero, Calvino e outros, eles procuraram sempre reformar a igreja, retornar à igreja nas suas origens, no seu padrão inicial. Mas, quando olhamos para alguns evangélicos modernos, eles não querem apenas reformar, mas eles querem reinventar, reiniciar e começar tudo de novo, reconstruir uma igreja nova. Isso ocorre porque a igreja tende a espelhar a cultura. E a cultura espelha e cultua a próxima grande coisa. O problema é que a nossa cultura celebra a próxima grande coisa, mas a Escritura celebra um pacto de graça intergeracional. A nossa cultura celebra esse anseio sempre por novidades, por extraordinário, para nos manter sempre alegres e com prazer. Mas a Escritura, ela celebra um pacto que foi feito desde a morte de Jesus, e que isso deve permear pelas nossas vidas e deve ser a lembrança daquilo que foi feito por intermédio da graça de Deus, que deve ser o extraordinário para nós. O teólogo e estadista holandês Abraham Kuyper, ele escreveu em 1898 o seguinte: existe certamente uma ilusão teológica se expandindo, a qual transmite a impressão de que com as escrituras sagradas na mão, nós podemos construir teologia independentemente. Essa ilusão nega o caráter histórico e orgânico da teologia, e por esta razão é intrinsecamente não verdadeira. Nenhum teólogo que siga a direção de sua própria bússola teria descoberto por si mesmo aquilo que agora confessa e defende com base na Sagrada Escritura. Então, não é que a palavra de Deus não seja suficiente, não é que a Bíblia não seja o bastante para guiar a nossa vida e que a gente precisa ficar se baseando em livros da história da igreja e livros da história dos cristãos primitivos. O problema é que quando a gente usa a Bíblia para sempre criar uma nova interpretação de acordo com a nossa perspectiva sobre a vida e que nunca foi apontado no passado, sendo que não há nada novo debaixo do sol que nos faça ter um conhecimento exclusivo para simplesmente interpretar tudo diferente. Em outras palavras, muitos cristãos eles entendem que sempre cabe uma nova interpretação sobre a Bíblia para desenvolver uma nova doutrina e teologia. Mas eles desconsideram aqueles que andaram com Jesus e o que os primeiros cristãos interpretaram sobre a palavra de Deus. E isso, infelizmente, tornou-se uma tradição. Tornou-se tradição desconsiderar
a tradição e interpretar a palavra de Deus por uma ótica completamente desprendida do passado. E privado das críticas pela palavra de Deus no passado, ou por representantes de outras tradições do presente, as igrejas que alegam ser não tradicionais, elas ficam presas em seus próprios círculos de professores bíblicos vivos, movimentos e ênfases que têm a sua própria história, que não é e nunca vai ser reconhecida. E é importante, então, a gente reconhecer que nós jamais chegamos à Bíblia como os primeiros cristãos, mas sempre como alguém que foi induzido a um certo conjunto de expectações sobre o que encontramos na Escritura. E é por isso que nós precisamos nos alicerçar na história da igreja e nos cristãos do passado para construirmos a nossa fé. Ver aqueles que constituíram e fundaram a igreja, o que eles têm a dizer sobre a vida e sobre a palavra de Deus e sobre Deus, e não simplesmente de acordo com a nossa concepção e com as nossas experiências particulares, definir o que é a vida, a interpretar a palavra de Deus e definir quem é Deus. Portanto, como o culto à próxima coisa acontece na igreja, se desprendendo das raízes do passado e vivendo em busca do extraordinário. Isso é algo que nós observamos, evidentemente, nas igrejas modernas. Elas não querem saber o que os apóstolos têm a dizer, não querem saber o que a Bíblia tem a dizer, não querem saber aquilo que os homens de Deus do passado falaram. Eles simplesmente querem reinventar e construir algo novo, se desprender da tradição para satisfazer o nosso anseio pelo novo. Isso nos leva, então, à terceira pergunta. Como o culto à próxima grande coisa surgiu na igreja? Nós vimos que ela espelha a nossa cultura, que é uma cultura simplesmente fascinada por inovações. Mas, para nós nos aprofundarmos nisso, nós precisamos ver a história do avivamento. Porque o culto à próxima grande coisa se fundamentou na igreja por causa da busca incessante pelo avivamento. E existem duas formas de a gente enxergar o que é avivamento. A primeira é ver o avivamento como uma surpreendente obra de Deus, uma bênção extraordinária de Deus sobre seus meios ordinários de graça. Foi assim que homens de Deus como Jonathan Edwards via. Mas há uma segunda abordagem que vê o avivamento como algo dentro do nosso controle, algo que pode ser encenado e gerenciado com resultados previsíveis. Algo que, se a gente seguir os passos certos, nós conseguimos os resultados certos. E há um exemplo na história muito interessante que é importante nós vermos. O impulso radical protestante por evidências extraordinárias e métodos extraordinários tornou-se especialmente através da vida de um homem, chamado Charles Finney. E Charles Finney ele definiu novas medidas como induções suficientes para converter os pecadores. A rotina dos procedimentos de conversão acabaram se tornando como os das fábricas da Revolução Industrial, completamente calculada, medida e reproduzida. Cada despertamento sucessivo ou novo avivamento dizia ser radical e dispensava completamente a bagagem do passado e a história dos avivamentos bíblicos. E a verdade é que essas igrejas que desconsideram a tradição, elas não desconsideram apenas a tradição, elas desconsideram também a palavra de Deus. Porque existem numerosas instruções no Novo Testamento sobre ofícios da igreja, as qualificações dos oficiais, a pregação, os sacramentos, oração pública, disciplina. E em marcante contraste, não há instrução nenhuma sobre o avivamento, nem mesmo exemplos. O que nós encontramos no livro de Atos é a obra extraordinária do Espírito por meio dos apóstolos. Por todo o relato de Lucas, nós encontramos a expressão "e se espalhava a palavra de Deus". E era dessa forma que o jardim de Deus crescia. E se nós formos parar para pensar, muitas das razões que nós damos para a necessidade de avivamento, que é frieza na oração, aumento da imoralidade, falta de uma experiência genuína da graça de Deus,
Tudo isso são problemas que o Ministério Comum ele precisa tratar a cada semana. Não é necessário uma reinvenção espiritual, não é necessário uma busca por avivamento para restaurar nossa fé. É necessário apenas nos alicerçarmos nas Escrituras e no Deus das Escrituras e no que a tradição cristã nos deu de herança. Porque quando as experiências espirituais elas acabam, frequentemente existe muito pouco para impedi-los de tentar formas diferentes de terapias espirituais, ou de simplesmente desistirem dessa vida religiosa, ou de reinventarem de novo e começarem tudo de novo, novas experiências espirituais para satisfazer os nossos desejos intensos pelo novo. Mas será então que o anseio intenso por avivamento não serve apenas para alimentar a expectação febril pela próxima grande coisa? Será que esse anseio por avivamento não é simplesmente uma falta de compreensão do que é ser cristão e de achar que simplesmente ser um cristão que segue as disciplinas bíblicas, que vive de acordo com o que a palavra falou, é suficiente? Afinal, não é notável que Deus, Jesus Cristo, fale conosco através da sua palavra, pregação após pregação? Será que não é suficiente a comunhão dos irmãos e um consolar o outro através do amor e juntos crescerem na palavra de Deus através da comunhão em Cristo? Será que não é suficiente nós lermos a palavra e vermos Deus falando claramente conosco e sermos impactados e mudados pelas Escrituras? Será que isso não é suficiente? Será que realmente precisamos sempre ficar buscando algo de novo? 1 Coríntios 3,16, quando Paulo ele exorta os crentes em Coríntios, ele diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Esse versículo está num contexto completamente diferente. Mas o que Paulo estava falando também serve a nós. Nós somos santuários de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. E a pergunta que cabe no nosso contexto é: será que isso não é suficiente? Precisamos sempre buscar algo extraordinário, algo novo, avivamentos para satisfazer o nosso desejo ou simplesmente o nosso pensamento de que nada é suficiente? Não, não é essa vida que Deus quer para nós. Deus não quer uma vida oscilante, sempre na expectativa da próxima bênção, do próximo avivamento, da próxima unção, mas Deus quer que nós simplesmente sejamos crentes, cumprindo o chamado de glorificar Ele, desfrutando a sua graça ordinária todos os dias. Porque se a nossa vida cristã ela for fundamentada numa experiência radical, nós sempre continuaremos procurando desempenhos repetidos e não um crescimento devagar na mesma direção, mas sim picos radicais no gráfico. E isso nos deixa sempre à espreita pela próxima grande coisa. Nós somos chamados para viver uma rotina de crescimento espiritual até nós estarmos com Jesus. Um progresso diário, subindo as escadas dos degraus da fé. Uma nutrição espiritual, uma evangelização repentina em nossas vidas. Porque o que esses avivalistas e esses cristãos que sempre estão em busca de novidade espiritual pensam é que evangelização é para caso você não seja crente. Mas depois você entra numa elevação espiritual, onde você precisa buscar avivamento, precisa buscar crescimento espiritual, e então você vai subindo de nível na sua vida espiritual conforme você vai recebendo unção, conforme você vai sendo avivado. Mas o que a Bíblia realmente ensina é que evangelização é tanto para aqueles que não são cristãos, mas também para nós que somos cristãos. E que evangelização é algo rotineiro, é uma disciplina. Mas isso não bastava para os protestantes radicais. E então, se nós cremos que a conversão autêntica ela é sempre um momento definível, radical, até mesmo possível de datar, nós seremos inclinados a procurar por momentos óbvios de avivamento, por rompimentos radicais em nossa vida. Porém, se nós cremos que a obra do Espírito na conversão é um mistério, e ele varia em suas evidências externas de uma pessoa para outra,
pelo mesmo ministério ordinário que é da evangelização, nós estaremos menos propensos a ficar apresentando listas de experiências e evidências discerníveis a que cada um deverá se conformar. Como diz Colossenses 1, 9 e 10, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Esse é o desejo de nós, esse é o desejo de Deus para nós. Que nós vivamos de maneira digna do Senhor e que em tudo nós possamos agradar a Ele, que nós tudo demos frutos de boa obra e tudo nós cresçamos no conhecimento de Deus. Portanto, perceba que a vida cristã não se trata de avivamentos, não se trata de uma busca pelo extraordinário, mas simplesmente de cumprir o nosso propósito de sermos cristãos e de vivermos esse mundo como a luz, como aqueles que seguem ao nosso Senhor Jesus. Portanto, o mais importante é manter em vista não a experiência religiosa em si, mas o fiel ministério dos meios de graça de Deus. E nós sermos simplesmente crente. E por fim, como deve ser a igreja então? Se a igreja deve se desprender dessa cultura que sempre cultua novidades, o extraordinário, sempre está em busca do insaciável, como que deve ser a igreja? A gente sempre pergunta, né? Como foi a igreja hoje? Nós temos a mania de perguntar como que foi o sermão, como foi o culto hoje. E na maioria das vezes e locais da igreja do passado, isso seria uma pergunta bastante improvável. Porque o ouvinte ele ficaria um pouco confuso, ele se perguntaria por quê? Porque perguntar como foi a igreja é a mesma coisa que perguntar como foi as refeições em casa durante a semana. Mesma coisa que perguntar ao agricultor como estavam as colheitas essa semana. Porque naqueles dias, as igrejas não precisavam balançar tudo. Ninguém esperava que o pregador fizesse um gol que abalasse o parque. E o culto era bem um culto. Ora, isso não quer dizer que o que ocorre na igreja, por esses meios comuns, em cultos comuns de igrejas comuns, em semanas ordinárias, seja em si algo ordinário. Porque o que acontece, pelo simples fato da igreja ser igreja, é bastante extraordinário. Em primeiro lugar, porque Deus está presente. Porque é Ele quem julga, é Ele que justifica, Ele que atrai os pecadores e ajunta as suas ovelhas para seu Filho. É Ele quem os une a Cristo, lava e alimenta, ensina e cuida deles ao longo de sua peregrinação. É Ele quem expande o seu império ao mesmo tempo em que o aprofunda. E é por meio deste evento divinamente ordenado que os poderes da era vindoura, em Hebreus 6, 3 a 6, penetram as mais negras fendas desta era maldosa e passageira. Portanto, para impactar o mundo, para fazer diferença, para ser impactado, não é necessário buscar pelo extraordinário. É simplesmente buscar na palavra aquilo que Deus tem a nós, aquilo que Deus espera de nós todos os dias. E para encerrar, então, eu gostaria de usar a mesma analogia que o autor ele utiliza para detalhar como deve ser a igreja. E o autor utiliza a analogia do casamento. E eu vou ler agora para nós. Mais uma vez, a analogia do casamento é apropriada. Lutando diariamente com a questão de querer ou não permanecer casados um com o outro, muitos casais que procuram aconselhamento esperam um rompimento das barreiras inimigas, preferivelmente na primeira sessão. Os problemas conjugais são tratados como problemas médicos. Faça desaparecer. Podemos nos beneficiar de uma boa conferência sobre casamento. Mas quando voltamos para casa, nós encontramos novamente na mesmice do casamento de verdade. É ali, no enfado diário, que temos de morrer para nós mesmos, amar e servir o nosso próximo. Uma pessoa não pode ter nenhuma responsabilidade por ter artrite ou pedras nos rins. É possível que o médico faça essas coisas irem embora. Porém, um casamento não é assim. Como em todos os relacionamentos,
Somos tanto pecadores quanto outros pecaram contra nós. Somos perpetradores e vítimas simultaneamente. Além do mais, a expectação de rompimentos reflete uma impaciência, talvez até mesmo um mau entendimento do próprio casamento. Porque se surgem mudanças completas, geralmente elas chegam sem convite. Os rompimentos de barreiras acontecem quando superamos outra coisa. Quando ouço, realmente escuto minha esposa falar algo que ela disse repetidas vezes pela primeira vez. Quando uma esposa faz algo não esperado para seu marido, e como resultado, os dois acabam com um prazer renovado um no outro. Em outras palavras, até mesmo essas mudanças surpreendentes vêm por atos ou meios ordinários. Não são transformações completas que estávamos procurando. São apenas coisas que acontecem em um casamento, porque são duas pessoas sendo dirigidas pela boa providência de Deus, apesar do pecado deles. Olha essa última frase novamente. Não são transformações completas que estávamos procurando. São apenas coisas que acontecem em um casamento, porque são duas pessoas sendo dirigidas pela boa providência de Deus, apesar do pecado deles. Com a igreja é exatamente a mesma coisa. A diferença é que o número de pecadores envolvidos nisso é bem maior. Porque o grande evento, a conferência, o retiro de casais, o concerto, pode muito bem despertar a nossa fé e o nosso ânimo. Mas o perigo está em quando nós voltamos para a nossa igreja local e nós ficamos desapontados. Não há mais fogos de artifício, tudo é tão comum, tudo é tão simples. Nós ficamos esperando que algo diferente aconteça conosco. Nós queremos que o nosso médico nos conserte, que o conselheiro conserte nosso casamento e o pastor conserte nossas numerosas necessidades sentidas. Mas o que nós temos que entender é que é nas disciplinas ordinárias e não nas rupturas extraordinárias que o casamento é feito. Da mesma forma, é nas disciplinas ordinárias e não nas rupturas extraordinárias que nós devemos viver e que nós devemos viver como igreja. É muito mais fácil pensar e até mesmo dizer ao nosso cônjuge assim: ei, vamos tirar férias? Vamos ir para aquela cidade no exterior e curtir um pouco a vida? Porque ali nós vamos ter uma experiência incrível, não é mesmo? Aí, pelo menos por um tempo, nós estaremos livres. Até aí nós podemos continuar sendo chatos um com o outro, gastar uma hora ou mais no escritório, deixando de ficar com a família, não perguntar como foi o dia, simplesmente pelo fato de que o outro não está suprindo as suas necessidades. Mas é justamente nesse dia a dia, no cotidiano, e não na viagem que vai ser feita, que está a maravilha do viver. Mas essa busca pelo extraordinário, ela remove a excelência das outras coisas. Remove aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, aquilo que é belo. Consegue perceber como essa paixão por mudanças perpétuas e totais, na verdade, muitas vezes nos torna insensíveis àquilo que nós já temos? E a mesma lógica funciona quando nós estamos falando do corpo de Cristo. Porque o acampamento de verão, avivamentos, novo plano de exercícios espirituais ou estratégia de transformação cultural, eles podem ser o que muitas pessoas estão procurando para satisfazer os seus desejos, mas não é o que vai dar crescimento, não é o que vai dar progresso e não é o que vai dar verdadeiramente vida. Efésios 2, do versículo 19 a 22, diz assim para nós encerrarmos: Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A maravilha da vida cristã, então, está na rotina de desfrutar da sua graça para viver para a sua glória. Em simplesmente cumprir o nosso chamado de amarmos Ele acima de todas as outras coisas e de amarmos o próximo.
em não vivermos na expectativa do extraordinário, mas em nos desfrutarmos daquilo que já foi extraordinariamente suficiente para nos dar vida, que é a sua graça. E será que isso não é suficiente? A maravilha da vida cristã, a maravilha de ser igreja está no fato de nós sermos simplesmente crente. Não está na busca do extraordinário, não está na busca da próxima grande coisa, mas está no fato de nós sermos simplesmente crente. Se nós queremos encontrar satisfação na nossa vida cristã, se nós queremos encontrar o consolo para a nossa alma, em meio a esse caos, não é buscando novos métodos, novas estratégias, novas soluções no mercado para nos iludir, nos criar uma falsa ilusão de que estamos bem, mas é simplesmente cumprir o nosso propósito todos os dias de sermos quem Ele mandou a gente ser. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, porque por intermédio da tua graça nós temos salvação eterna em Cristo Jesus. Tu enviaste o teu Filho a nós para pagar o preço pelos nossos pecados, e através da fé em Cristo temos a salvação. E podemos ter o entendimento de que a satisfação na vida não está em sempre buscarmos pelo extraordinário, não está em sempre buscarmos pelo novo, por novidades espirituais, pela próxima grande coisa, mas está no fato de nos contentarmos com a vida que tu nos deste. Está no fato de nós nos contentarmos em simplesmente sermos crente, ou de sermos simplesmente crente. E é esse o nosso desejo, que esse seja o desejo mais profundo da nossa alma todos os dias, de nos saciar no fato de cumprir o nosso propósito diário, de glorificar ao Senhor e de viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito obrigado por ter ficado até o final dessa aula. Nós nos vemos da próxima vez que eu for dar a EBD, e no próximo sábado, no próximo domingo, nós continuaremos com o tema Simplesmente Crente. Para você, então, uma boa semana, um grande abraço e fique com Deus. Até mais.